Durante a maior parte da história humana, o sagrado tinha endereço. Ele morava nos templos, nos altares, nas montanhas consagradas, nas palavras preservadas por sacerdotes e guardiões. Para encontrar Deus, era preciso caminhar até algum lugar. Havia portões, rituais de entrada, códigos, vestimentas, e hierarquias. O invisível possuía representantes visíveis. O ser humano aprendia desde cedo que o divino estava acima, distante, observando. E entre o céu e a terra existia uma ponte controlada por instituições, tradições e autoridades espirituais. Elas ensinavam como rezar, o que pensar, no que acreditar, o que temer. Ofereciam conforto, pertencimento e sentido. E por séculos, isso foi suficiente. Mas a história nunca fica parada. Lentamente, quase de maneira imperceptível, começou a surgir um ruído diferente no coração das pessoas. Um desconforto difícil de explicar. Muitos continuavam frequentando templos, repetindo orações, participando de cerimônias, mas algo havia mudado por dentro. Era como se uma pergunta silenciosa ecoasse após cada ritual: é só isso? A resposta não vinha. Então alguns começaram a procurar em outros lugares, leram livros de culturas distantes, ouviram relatos de místicos esquecidos, descobriram tradições antigas que falavam de experiência direta com o sagrado. Encontraram ideias que diziam que o divino não precisava de intermediários. Que talvez a presença que buscavam sempre estivesse ali, respirando junto. E essa descoberta foi poderosa demais para ser ignorada. No início eram poucos. Pessoas vistas como excêntricas, alternativas, sonhadoras. Misturavam práticas, falavam de energia, meditavam, observavam a lua, buscavam significado nos sonhos. Eram criticadas por não seguirem uma única trilha, por criarem um caminho próprio. Mas, sem perceber, estavam inaugurando algo muito maior do que imaginavam. Um novo tipo de espiritualidade estava nascendo. Ela não vinha com bandeiras. Não exigia filiação. Não perguntava de onde você veio. Apenas perguntava: você está disposto a sentir? E milhões responderam que sim. O mundo moderno, com sua velocidade e excesso de informação, produziu um paradoxo curioso. Nunca soubemos tanto sobre o planeta, sobre o universo, sobre a matéria. E, ao mesmo tempo, nunca nos sentimos tão vazios. As respostas técnicas não curavam a angústia existencial. A produtividade não preenchia o silêncio da alma. Foi nesse vazio que a nova espiritualidade encontrou espaço. Pessoas começaram a transformar quartos em pequenos santuários íntimos. Acendiam velas, respiravam fundo, fechavam os olhos. Algumas repetiam mantras aprendidos na internet. Outras simplesmente permaneciam em silêncio. Não buscavam um espetáculo. Buscavam presença. E algo acontecia. Relatos se multiplicavam. Sensações de unidade. Intuições profundas. Sincronicidades. Uma percepção de que a vida possuía camadas invisíveis que não cabiam em explicações puramente racionais. Muitos descreviam o sentimento de voltar para casa sem sair do lugar. Era simples. Era íntimo. Era revolucionário. Porque quando alguém descobre que pode tocar o sagrado por conta própria, o monopólio do divino se dissolve. Não significa o fim das tradições, mas o fim da dependência absoluta delas. A autoridade começa a se deslocar para dentro. O altar se torna o coração. O templo passa a ser a consciência. Isso assusta. Claro que assusta. Toda mudança profunda na história da espiritualidade trouxe tensão. Foi assim com os profetas, com os místicos, com os visionários. Pessoas que ousaram afirmar que haviam encontrado Deus sem pedir autorização, quase sempre pagaram um preço alto. Mas a semente nunca morreu. Agora, alimentada pela comunicação global, ela floresce em escala planetária. Um vídeo inspira alguém do outro lado do mundo. Um livro antigo ganha nova vida. Uma prática milenar encontra linguagem contemporânea. O conhecimento que antes era secreto torna-se acessível. E o buscador moderno monta seu próprio mosaico espiritual. Ele aprende com monges e cientistas.
Escuta tradições indígenas e filósofos. Observa o céu, estuda símbolos, experimenta estados de consciência. Não quer escolher um lado. Quer compreender o todo. Para muitos, isso é confuso. Para outros, é libertador. A espiritualidade deixa de ser uma identidade fixa e passa a ser uma jornada viva, mutável, profunda, pessoal. O erro de ontem era acreditar sem questionar. O risco de hoje é questionar sem profundidade. Por isso, quem realmente mergulha percebe que esse caminho exige responsabilidade. Autoconhecimento dói. Encarar a própria sombra é difícil. Silenciar a mente em um mundo barulhento é um desafio heróico. Mas a recompensa é sentir o universo pulsando dentro de si. É perceber que talvez nunca estivemos separados daquilo que chamamos de divino. Que a fronteira entre humano e sagrado pode ser mais fina do que imaginávamos. Que a transcendência pode acontecer no meio de uma respiração comum, em um instante de lucidez, em um gesto de compaixão. Pouco a pouco, essa percepção muda a maneira de viver. As pessoas se tornam mais atentas, mais presentes, menos presas ao medo. Não porque alguém mandou, mas porque experimentar a conexão transforma naturalmente. É uma revolução silenciosa. Sem exércitos. Sem decretos. Sem líderes únicos. Apenas seres humanos despertando para a possibilidade de que a maior descoberta espiritual talvez não esteja em novos céus, mas em uma nova forma de olhar. Enquanto muitos ainda discutem quem está certo, milhões seguem em busca de sentir o real. Talvez não seja o fim das religiões. Talvez seja o início de uma humanidade que finalmente entendeu que o sagrado não quer ser apenas acreditado. Ele quer ser vivido.